a todas, todos, todes. É um prazer estar iniciando as atividades do Museu da Educação e do Brinquedo, o Museu da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nessa versão da Primavera de Museus, a 16ª Primavera de Museus, né? Para a gente é um prazer estar participando desse evento, dessa efeméride do mundo, né, dos museus. É um momento muito bacana, muitos museus no país estão promovendo atividades nessa semana, né? Então, desde sexta-feira, né, que foi a abertura da Primavera de Museus, vocês vão encontrar aí muitas instituições desenvolvendo atividades tanto presenciais quanto virtuais, como é o caso da nossa. Então, é um prazer, por um lado, estar aqui, dando início a essa atividade na primavera, e especialmente com esse evento muito bacana que a gente programou para vocês. É um evento que foi pensado, né, pela equipe do museu, né? O museu ele é coordenado pela professora Hermelinda Pataca, professora também da Faculdade de Educação, por mim, eu sou vice-coordenadora, sou a professora Marta Marandino, e a bibliotecária Cris, a gente chama de Cris, né? Ela a Cris Barrelo, ela é bibliotecária e responsável também por toda a parte de secretariado e de organização das informações e várias outras coisas, né, dentro do nosso museu, né? Para quem não conhece, o Museu da Educação e do Brinquedo, ele é um museu da Faculdade de Educação, ele fica no campus da USP, aqui em São Paulo, né? Fica na biblioteca, né? A exposição, né, permanente do museu fica na biblioteca da Faculdade de Educação. Então, vocês todos estão convidados daqui a pouquinho, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer a abertura da exposição e a abertura do museu, após toda a pandemia, né, toda a situação de pandemia que a gente viveu. Então, a gente vai reabrir o museu ainda esse mês, ou no início de outubro. A gente está nos finalmente assim, da exposição, né, da nova exposição temporária. Então, quem não conhece está convidado, e quem conhece também, né, está convidado a retornar ao nosso querido museu. Bom, então, como eu dizia, essa atividade que a gente programou para compartilhar com vocês nessa Primavera de Museus, ela tem como título a Literatura Indígena, Narrativas Identitárias e Contribuições para as Práticas Escolares, e nós vamos ter aqui duas convidadas muito especiais para compartilhar com a gente seus conhecimentos, suas experiências, que é a Lúcia Moraes, Tucuju, e a Janaína Aline. Eu combinei com elas que elas vão fazer a apresentação delas, né? Porque eu acho que sempre melhor melhor a gente do que outras pessoas, né? Porque assim elas podem destacar ou chamar atenção daquilo que elas acham que é especial e importante, né? Para compartilhar com todos nós, né? Então eu vou passar já a palavra para elas e dizendo também que a Cris, né, vai fazer a mediação dessa atividade. Então, a gente convida todos a se envolver, a participar e conhecer um pouco mais sobre a literatura indígena e suas narrativas, e principalmente as possíveis relações com a realidade escolar e da educação também não formal, que é o caso aqui da gente, né? Um museu como um espaço de educação também, que vai para além da escola e também faz parcerias com a própria escola. Então, é um prazer muito grande. Passo a palavra para a Cris, para que possa apresentar as nossas convidadas. E já agradeço de antemão a elas, né, e a todos os participantes, os presentes aí online. Muito bem. Cris, está com você. Então, boa noite, né, a todos, a todas, a todes. É um prazer muito grande estar aqui com você, junto dessas duas amigas especiais, para falar de um tema tão importante, né, nesses últimos tempos. E pensando nisso, né, a gente, enquanto MEB,
nós pensamos, né, no texto de referência que o IBRAM passou para que a gente pensasse, né, que todos os museus pensassem a primavera, né, dos museus, e no questionamento, né, 200 anos de independência, mas independência para quem, né? O que são esses sentidos dessas independências que o Brasil viveu nesses últimos 200 anos? E aí ele pede, né, pensando nisso, foi quando li esse texto de referência, a gente conversou na equipe, que ele cita, né, que o relevante papel das mulheres africanas, das afrodescendentes, dos povos indígenas, dos sertanejos, ribeirinhos, nas lutas e nessa independência oficial do Brasil, e que ainda hoje busca por respeito e reconhecimento. E pensando nisso, o MEB traz hoje, né, a palavra de duas mulheres fortes, né, de descendentes dos povos originários, que é a Janaína e a Lúcia, e amanhã a gente também terá mais um outro momento do MEB, né, que eu esqueci de colocar, que nós traremos o afrodescendente, que a gente também tem um outro momento de participação e bate-papo com vocês. Então, vou ser breve, vou trazer para vocês aqui, nesse primeiro momento, a Lúcia, né, que é a Lúcia Moraes Tucuju, a minha amiga, né, do curso de literatura. Ela é especialista em literatura infantil e juvenil pela UCAM, Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Ela é professora, psicopedagoga, mediadora de leitura, escritora, narradora de histórias, arte educadora. A Lúcia também é membro da Academia Internacional de Letras do Brasil e do Mulherio das Letras Indígenas. Ela leciona na pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Ela é palestrante e pesquisadora da cultura e da literatura indígena. A Lúcia atua como ativista em bibliotecas comunitárias no Rio de Janeiro. Tem vários projetos, entre eles de leitura, como o livro Bate à Sua Porta, Leitura na Feira. E como atriz, ela atuou no espetáculo teatral e um monólogo Arandu, Lendas Amazônicas, patrocinado pelo Banco do Brasil e em cartaz nos centros culturais do Banco do Brasil do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. A Lúcia é de origem indígena do povo Galibi-Maruô, no Amapá. Depois você me corrige, Lúcia, que eu sempre me confundo na hora que eu vou falar o seu Maruô. E tem mais uma coisinha da Lúcia que ela não colocou aqui, mas a Lúcia está aí, eu vi recentemente umas fotos que ela tem um documentário aí, alguma coisa na Netflix que está para sair, que não está nessa biografia, mas eu sei que em breve tem aí uma participação sua na Netflix em algum documentário. Então, seja bem-vinda, Lúcia, a palavra é sua. O Irapuru aprendi a cantar. Eu me criei na beira desse na lua cheia e a amanhecer. Água doce, de bubu, solto na lua cheia e a amanhecer. Boa noite,
É, eu coloquei um pouquinho aqui uma música lá da minha terra, Água Doce, que tem umas palavras assim de bubuia, né? É bem característico de lá de onde eu vim. Essa música se mexe muito comigo, que fala, né, de onde eu vim. Aí eu quis colocar só um pouquinho aqui para vocês escutar. É, eu vim de longe, longe sim, mas não chega a fazer curva ao vento, não. Vim lá das bandas do Amapá, Macapá, cidade desenhada pela linha Marco Zero do Equador, banhada pelo majestoso rio Amazonas, alimentada à base de açaí, camarão, tapioca, mandioca e tudo mais. Macapá tem reserva, quilombola, onde as moças, senhoras e meninas dançam com suas saias rodadas e paninho no ombro. Os fulhões se divertem noite afora à base de gibia. Criada brincando, tomando banho de chuva, sentindo o cheiro do mato, no cangote da vovó e banhando nas águas do rio, descendo de bubuia. A vida era boa, muito boa. Bastava a aurora, o sol, o açaí, o rio, a vovó. Machucados e feridas, curava com andiroba e raiz de barbatimão. Oh, coisa boa! Tenho orgulho que sangue que corre em minhas veias. Sou tucuju. Então, com esse trecho aí desse poema, eu me apresento também, né, falando de onde eu vim, da minha terra, e é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, dividindo, compartilhando um pouquinho, né, de onde eu sou, de onde eu vim. Eu sou tucuju, como a Cris falou, né, do povo Galibimba-Boro, mas o tucuju porque foram os primeiros habitantes indígenas do Amapá. E todo mundo que nasce no Amapá chama-se tucuju. E foi uma forma de eu homenagear esse primeiro povo que habitou o Amapá, e foi há muito tempo atrás, né? Os jovens, lá no Amapá tem um rio, o rio Oiapoque, que separa, né, das Guianas Francesas, e os jovens foram embora, né? Estavam se sentindo ameaçados, aquela confusão toda que vocês já sabem, e os anciões ficaram, e aí com isso foi mais um povo, né, que, entre aspas, terminou, mas não acabou não, porque eu estou aqui, eu estou viva, existo, então então não acabou. Então essa é uma forma de eu homenagear o meu povo tucuju do Amapá. Então é isso, gente. Eu sou, como foi me apresentado, eu sou professora e eu já moro há 22 anos no Rio de Janeiro. E quando eu comecei, quando eu me formei, quando eu investi muito, eu vim de uma tradição oral. E eu sempre fui muito apaixonada pela contação de histórias, porque eu cresci, né? Antes de eu chegar ao meio letrado, às letras, aos livros, antes eu vim da tradição oral, né? As histórias que minha avó contava, assim, na beira do rio, enquanto descascava mandioca, na roça, pescando, eu ali no barco, né? Na canoa, não sei como é que vocês chamam, barco, canoa, batelão, tudo isso que a gente chama, né? Então, ela ficava contando as histórias. E às vezes eu ficava tão assim, vó, conta aquela história, vó. Ela dizia que só de noite, dizia que de dia criava rabo de cutia, mas ela acabava contando. E eu vim dessa tradição oral, onde minha avó contava as histórias. E quando eu vim para o Rio, que eu vim casada, né, fui estudar, e quando eu me deparei, gente, com uma turma, com crianças de 2 aninhos, para mim era tudo fácil quando a professora regente da turma falou assim: Olha, Lúcia, é muito fácil, coloca 4 no Lego, 4 nos brinquedos, 4 com os livrinhos, na massinha. Gente, quando aquela professora saiu da sala, vocês não têm noção do que aconteceu. Eles pegaram a gavetinha que tinha os Legos e começaram a jogar, a pegar os livrinhos, a rasgar. E eu fiquei assim, desesperada, me ver
com 20 crianças de 2 anos, porque eles testam a gente, né? E eu não conseguia ter domínio de turma. E sabe como é que eu fui ter o domínio de turma? Eu tive que ir para minhas memórias, histórias que minha avó contava, foi através das histórias e, consequentemente, através da literatura. Comecei a contar histórias, a ler para eles. Um dia estava a minha formação, a minha experiência toda em comunidade, em várias comunidades do Rio de Janeiro, Mangueira, Maré, Rio das Pedras, foram as comunidades por onde eu passei com meus projetos de leitura. E quando eu, lá atrás, muito tempo atrás, né, quando eu estava nessa creche, né, minha primeira turma, e que eu me encontrei nessa dificuldade, eu tive que voltar à minha ancestralidade. Mas nesse meio tempo, gente, eu caí dentro de um simpósio internacional dos contadores de histórias em Copacabana. E o que acontece? Eu vi tanta gente contando histórias com pandeiro, com pano, com sanfona. Era tanta coisa que parecia que igual criança quando está no parque de diversões. Eu era essa criança, eu fiquei tão encantada. E eu queria ser aquilo. Comecei a querer para um lado e para o outro, e comecei a ir em busca dos grandes mestres, dos grandes contadores de histórias. Só que depois eu tive que dar vários passos para trás. Eu fui perceber, me dei conta que não adiantava eu ficar cisca aqui, cisca ali. O que eu tinha que focar era na minha essência, nas minhas origens, é, na minha ancestralidade, que ali eu iria encontrar o meu equilíbrio, a minha força, o que eu quisesse trabalhar com as crianças. E outra coisa também, é muita coisa, gente, para contar em tão pouco tempo. Quando veio a questão lá das formações, das oficinas, workshops, para fazer para professores, porque me chamavam para ir nas escolas contar histórias e eu me deparava com uma forma muito equivocada da cultura indígena, murais com indígenas ainda daquela época, ainda de, de muitos anos atrás, quando o Cabral chegou ao Brasil, né, aquela coisa, descoberta toda. Então, eu me deparava com murais assim, indígena pescando, indígenas sem roupa, e quando eu não via mais isso, eu via os indígenas sendo grandes escritores, políticos, médicos, advogados, e aí a forma continuava aquela coisa antiga, os indígenas sendo chamados de índios, é, saindo pintados de qualquer forma, sem saber o significado de cada traço no rosto, na pele, e professoras, que é o que se vê, né, na época do 19 de abril, professoras desesperadas, é, atrás de coisas que representem a cultura indígena, mas que, na verdade, não é, pintando colar de macarrão, essas coisas, porque aí eu penso, aquilo começou a me causar um incômodo. Eu pensei assim, ninguém dá o que não tem. Não adianta a gente ficar criticando os professores, porque eles também não sabem. Então, a gente tem que proporcionar aos professores encontro com escritores, encontro com ilustradores, encontro com pajé, encontro com quem sabe aprender com eles para poder passar para as crianças, né, de forma certa, né? A começar pelo nome. Eu sempre faço uma tempestade de ideias e começo a perguntar. Quando vem o ser indígena na cabeça de vocês, o que vem na mente? Gente, sai tantas respostas, peço para colocar no papel, sai tantas respostas, não que estejam erradas, as que são colocadas
Uma vez colocaram assim, são os verdadeiros donos da terra. Aí eu falei assim, nossa, estou até hoje querendo meu pedacinho de terra, né? Que estão, na verdade, estão é, tirando, né? Estão tirando as nossas terras, destruindo, acabando com a natureza. Então, eu acho assim que, primeiramente, né, é preciso focar, investir no professor, proporcionar para ele uma boa literatura indígena, um encontro como vocês estão fazendo aqui hoje, proporcionar esse encontro com os professores, ao mesmo tempo também partir, não o professor não ir com o planejamento dele pronto, porque planejamento a gente sabe que fura, né? Por que não começar? Eu fui numa escola que eu fiquei muito impressionada. O planejamento da escola, o planejamento da cultura e literatura indígena começou a partir de algo que a criança trouxe, a partir de um questionamento que o professor colocou, e a criança trouxe alguma coisa, um objeto, e daí partiu. Ah, a criança trouxe um livro. Eu fiquei muito emocionada, gente. Eu fiquei chorando de ver que a criança trouxe um livro e daí partiu o planejamento do professor, porque nunca sai, nunca parte de um Daniel Munduruku, de uma Márcia Cambeba, de um Krenak, porque o que a gente tem na mente é aquele indígena estereotipado. E nós, essa geração que está vindo aí, eu estou indo em muitas escolas, eu estou muito feliz, sabe, com o trabalho que os professores estão fazendo. Uns mais, outros menos, porque a questão, quando a gente é leigo, né, como eu falei, a gente não dá o que nós não temos. E a partir do momento que a gente começa a falar para os nossos alunos, é indígena, não é índio, povos originários, e que esses povos originários têm suas etnias. Eu pergunto, são 290 e brau, quase 300 etnias. Eu pergunto assim, é muita? Aí falo, é muito. Eu falei, não é. Era para ser mil e tantas etnias. Então, muitos estão passando por um processo de retomada, e as etnias, vamos trabalhar as etnias que existem, os galibis, o aiampis, pataxós, as etnias que existem, trabalhar, escolher uma etnia a ser trabalhada, porque é muita riqueza. Uma coisa assim que eu sempre gosto de pontuar também é que a gente tem a questão de generalizar. Indígena é tudo igual, todo cabelo é, liso, olhos puxadinhos, tipo eu, né, que sou da Amazônia, mas cada um tem as suas características, sua pluralidade, a sua especificidade. Eu fui em Ubatuba, lá nos Guaranis. Gente, o café deles lá é chimarrão direto, o foguinho ali, a fogueirinha, e o dia inteiro eles tomando chimarrão. Aí falaram para mim, índio toma chimarrão? Sim, toma, porque é o que é característico da região sul, sudeste, né, do sul, né, do sul. E da Amazônia, até as árvores, os animais, é tudo muito assim, é diferente. Então, tem os indígenas, os caiangangues são altos, 1,80 m, tem os lábios mais grossos, os cabelos são grossos, encaracolados. E aí as pessoas às vezes me abordam e falam assim, eu tive um avô, uma avó, era assim mesmo, igual você. Eu falo, qual era a etnia dele? Ele era lá da Amazônia, de onde que ele era, porque varia muito, sabe? Tem uns que têm os rostos mais finos. Agora eu vou falar igual o Daniel. Daniel, nem todos são bonitos assim que nem eu, né? Brincadeira, gente. Mas é assim, são diferentes, né? Cada um tem a sua especificidade, e é bonito essa riqueza, e que a gente precisa, né? Foco no professor, porque o aluno vai absorver o que o professor passar, né? Na maioria das vezes, e dar atenção a esse aluno, porque
O aluno, ele já traz a sua bagagem, ele não é uma folha de papel em branca pronta a ser preenchida. Vamos ouvir. De repente, o planejamento vai sair de um filme que ele assistiu, de um discurso que ele viu na televisão, na internet, de um traço, ele se pinta. Porque que bom que está acabando isso, porque eu lembro que sempre, dia 19 de abril, tinha que pintar as crianças, sendo que o professor pinta nem sabe por quê. Por que que põe preto? Por que que põe vermelho? Por que que essa pena é aqui? É preciso fazer um trabalho mesmo de pesquisa, sabe? Com os alunos de uma forma bem descontraída. Para cada faixa etária, dá para trabalhar em berçário? Dá. 2 anos? Dá. 5 anos? 10 anos? Dá. Cada um de acordo com a sua faixa etária. Eu falei, outro dia me perguntaram dicas. Eu falei assim: coloca as crianças no pátio, deitado para olhar a nuvem no céu. Os pequenininhos, vamos catar gravetos, folhas de árvore, vamos olhar as formigas, o movimento das formigas. Vamos colocar os pequenininhos, quando está calor, com bacia de água, com balde de água no pátio, para bater. Vamos fazer esse exercício, vamos fazer essas coisas, porque eu fiz um trabalho também fiz a pós também, assim, muito rápido, porque era online, mas agora estão fazendo presencial com as crianças. Eles adoram levar as sementes da abóbora que eles comem em casa, até semente de abacate surgiu, gente. E daí eles veem a terra, folhas secas, cola, vão fazer os tipos de tinta a partir da beterraba, sem usar um produto industrializado. Aí as professoras falam, não tem EVA para eu fazer trabalho. Eu digo, mas precisa. Vai ali no quintal, ali no pátio, colhe umas folhas, pega um punhado de terra, põe esses meninos para pisar na terra. As crianças gostam muito. E depois de toda essa vivência, de tudo isso, põe eles para desenhar, para fazer jogos dramáticos, depois de tudo isso, põe eles para escrever um texto, para fazer uma redação. Duvido se não escreve, diferente de chegar cru. Fale sobre a natureza em 20 linhas. Fale sobre a conservação do planeta, sobre água. Aí o aluno fica ali batendo. Já aconteceu isso comigo. O professor vem com tema de natureza, e olha que eu vim lá da natureza, nasci, me criei na natureza, e ficar 20 linhas, aí eu ficava contando 15 linhas. Ainda falta 5. Mas diferente de você ter essa vivência, sabe, proporcionar isso para o seu aluno, vai sair coisas belíssimas, gente. Ainda estou com tempo, Cris, para contar uma história. Eu fico Dá para aqui. você contar a sua história assim, Lu? Eu nem sei se o que eu estou falando tá. Não, pode continuar. Pode, se você quiser já contar a sua história, pode contar. O combinado era a contação de história também. Dá tempo de você contar antes da Janaína entrar. Sim, esse trabalho da Netflix, Cris, não é um documentário, não, é um filme que eu participo, eu faço uma pajé, e é a última cena que eu já gravei, e é isso, foi um trabalho muito, muito interessante, gostei muito, e vamos ver, né? Foi um filme, Ricos de Amor 2, teve um, e agora é o 2, acho que daqui a uns 6, 7 meses vai estar na tela, é da Netflix, né? E é isso, não é um documentário. Eu achei que era um documentário, que eu vi só a chamadinha lá. É um filme, eu faço uma pajé, mas é uma ceninha assim, muito rápida. Tá bom. Mas só estar representando, né? Representando os povos indígenas já, né? Tá bonito o filme, tem vários indígenas, protagonistas, figurantes. Tá bem bonito. Eles filmaram na Amazônia e tá bem bonito. Que legal.
Peraí, Pirapora, que Pirarucu não foi embora? Disse Poranga ao pajé. Pererê, que não era saci, só fazia sorrir do desespero da indígena, que na beira do rio segurava a cauda do peixe. Mas Pororoca chegou e arrastou Poranga para o outro lado do rio, transformando-a em fruto de espinhos com sementes vermelhas, chamado urucum, da ancestralidade de cada um. Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru, Oreru, Yamandu, Tupã, Oreru. Em uma aldeia muito distante, bem no meio da floresta amazônica, uma linda indígena sonha com a lua. Nayá, uma guerreira forte, destemida e valente. Ela sabia que Iraci, a lua, quando se escondia atrás da montanha, levava as indígenas de sua preferência e as transformava em estrelas. Nayá não se importava. Ela queria mesmo era ser levada. E todas as noites, Nayá se exibia para a lua. E a lua parecia que nem lhe dava trela. E Nayá foi ficando triste, chorosa, deprimida. E não houve pajé certo que desse jeito naquela situação. Ai, mas numa noite de lua cheia, Nayá avistou a lua tocar a copa de uma árvore. E ela saiu correndo, correndo, e subiu num pé de samaumeira. E quando estava lá no alto, bem no alto, a lua foi ficando mais distante, mais distante. Decepcionada, a indígena chora. E quando ela olha lá de cima, avista a lua refletida bem no meio do lago. Obcecada pela lua, a indígena se atira no mergulho profundo e eterno. Compadecida com o destino de Nayá, a Índia decide recompensá-la pelo seu sacrifício, transformando-a numa estrela, diferente dessas que brilham no céu, mas uma estrela da água, chamada Vitória Régia. Reza a lenda que em noite de lua cheia é possível ver Nayá dançando bem no meio da planta estrela. A lenda da Vitória Régia. Rabité. Obrigada, Guarani. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela participação. Muito lindo. Muito bom. Gostei. Deixa eu fechar aqui. Então, agora, né, a gente traz para vocês mais uma mulher poderosa que vem tá aqui para trazer, né, a sua força, contar a sua história e conversar um pouquinho com a gente, que é a Janaína. Janaína foi minha bolsista, né, na escola de aplicação durante 5 anos, era a nossa contadora de histórias. A Jana é uma mulher feminista, como ela mesma se
coloca, ela é uma mariposa, coruja, bruxa, professora, escrivinhadora de versos perdidos, contadora de histórias, filha e neta de mulheres bravas, sem papas na língua. A terceira na casa das 5. Afro-indígena, mistura de tantos povos que a miscigenação apagou os nomes, mas Tupinambá ou Pataxó, pelo sangue dos peles vermelhas. Mestre em Sociologia da Educação pela Faculdade de Educação da USP e agora doutoranda. Pesquisa sobre educação escolar indígena, é abençoada pelos espíritos de luz, pelos elementais, pela grande deusa e pelo Senhor Criador do céu e da terra. Agnóstica, esquerdista, comunista, antifascista e, mais que tudo, antibolsonarista. Nasceu num dia frio do inverno de 25 de junho de 89, e de todas as batalhas já enfrentadas, poderia ser chamada de vitória, mas 2 nomes já lhe dão força para superar os obstáculos, sendo que o primeiro nome lhe dá as forças das águas. Moradora da cidade de São Paulo, nascida e vivida na quebrada da Zona Sul, dá aula de língua portuguesa na Escola Estadual Reverendo Heródice Pontes de Queiroz, onde busca a efetivação de uma educação integradora e transformadora, à base de luta e resistência. Apaixonada por literatura, graduou-se primeira vez em letras também aqui na USP, cujos caminhos da academia a levaram à licenciatura e à pesquisa com os Guarani, criando laços de amizade com as pessoas do território indígena Tenondé-Porã, localizado na barragem aqui em São Paulo, capital. Trabalhou por mais de 5 anos como contadora de histórias da Escola de Aplicação da USP e depois partiu para contar e vivenciar suas próprias historietas. Retorna à USP para fazer pedagogia, a fim de buscar subsídios para dar conta dos desafios da escolarização periférica. Defendeu o mestrado sobre a prática docente guarani e agora, no doutorado, buscando as questões de inovação educacional nas escolas indígenas guarani e as relações com a formação de lideranças, pisa novamente na FEUSP para essa prosa. A prosa é sua, Jana, pode começar. Obrigada, Cris. Obrigada, boa noite a todas, todos, todes. É um prazer enorme estar aqui nesse lugar de fala, na FEUSP, que se tornou a minha casa, né? Eu trabalhei com a Cris por mais de 6 anos como contadora de histórias aqui na Escola de Aplicação. E esse convite para contar história nesse chão que eu passei durante a licenciatura, no curso de pedagogia, no mestrado e agora no doutorado, me encanta, me rejuvenesce e me dá força para continuar, né? Eu sou professora da rede pública estadual, periférica, moro logo ali, seguindo os caminhos do sul, da ponte para lá, e trago a quebrada aqui para a USP, trago uma essência negra, indígena, né, um sangue preto, um sangue indígena, a parda, quem somos nós, os pardos, né, que não temos definição e, na verdade, somos muitos. Trago aqui alguma voz, né? Falar sobre literatura indígena é falar sobre as narrativas identitárias, é falar sobre o mítico, mas também aquilo que é vivido, que está. A gente não só escuta ou lê, mas a gente vivencia. A cosmologia indígena é a essência da natureza e é aquilo que nos toca sem a gente perceber. A gente pouco sabe sobre as culturas indígenas, a gente pouco fala sobre os povos indígenas. Como a Lúcia falou, né? Se restringe muito a uma pintura aleatória, um cocar feito lá, pintado com uns macarrões, né? Com uma cartolina, sem uma problematização de toda uma cultura,
Se fala que tem mais de 200, 300 povos e se acha muito, quando na verdade era para ter mais gente, mais pessoas que foram dizimadas ao longo da história. E aí a gente fala de 200 anos de independência. Independência para quem? Quem está livre? Né? A gente, na rede pública, na verdade, na legislação, temos a Lei 11.645, de 2008, que vem tentar trazer a questão indígena para a sala de aula. Mas a formação ela é tão pífia que poucos ainda são os profissionais que trabalham e sabem tocar sobre isso na sala de aula. A gente tem um enfoque, geralmente, nas aulas de artes, nas aulas de história, mas e as outras disciplinas? E o currículo? Como é que a gente toca nesse assunto? As narrativas, elas não precisam, elas não são marradas. A gente pode trazer um conto e levar para as aulas de matemática. Desconstruir um grafismo, um colar, e descobrir com cada pedacinho, pensar a ciência, como diz a Cris, a Lúcia, né, é parar para olhar as formigas, olhar o céu, as nuvens, se encantar, perceber, observar, ver, enxergar. A gente, nessa cidade de pedra, esqueceu de olhar, esqueceu de ouvir. A literatura indígena, como a arma contra o Juruá, é a forma de resistência e de demonstração que ainda existem, que somos, que resistimos, que estamos aqui. É uma forma de tornar palpável aquilo que acham que é mítico, que é sonho, que nunca existiu e que, na verdade, é real. Não é uma fábula, não é um conto. É uma verdade. É uma verdade que se multiplica na história de cada um. Trazer um poema indígena, trazer um conto, uma lenda, e explorar para além disso é uma necessidade que se faz fundamental. A gente tem vários autores indígenas que hoje tratam sobre as suas culturas, trazem um pouco para a gente sobre a história de seus povos, e aí a gente vai percebendo, estamos deixando tanta coisa passar. E aí, com essa literatura, a gente é uma narrativa não só identitária para aqueles que escrevem, mas de reconhecimento, porque eu começo a me ver, eu começo a me sentir, eu começo a também ser, eu começo a pensar, eu começo a agir e refletir sobre tudo, né? A literatura, ela move montanhas. A leitura, por osmose, ela nos abre um mundo tão amplo, que a gente, sem se perceber, aprende um universo, descobre tudo. Não existe faixa etária, não existe quem pode ou não falar. Existe a necessidade, na verdade, de entendermos e formarmos mais os professores. São pouquíssimos aqueles que se engajam com a luta, que percebem as questões sociais, as questões raciais, que estão implícitas. E que na periferia é o melhor lugar para se falar, porque todos nós estamos à margem. Então é necessário trazer uma voz à tona. E como trabalhar isso? Então hoje a gente tem os rappers indígenas e negros também, a gente tem as músicas, os livros, as próprias pessoas para podermos convidar, como agora, e não sou eu uma de Uruá, embora tenha sangue indígena, mas também a Lúcia aqui falando em nome do Tucuju, em nome do povo dela. Então são esses espaços que damos voz,
mas que também é necessário darmos ouvidos a todos os indígenas, a todos os povos originários. Eu separei, na verdade, um poema para contar a vocês, um poema do Ademário Paiaiá, que chama-se Fomos e Somos. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Pisa ligeiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. Quando o nosso coração de índio era pássaro e voávamos entre os céus e os mares com tembetá fulgurante, a terra não era de ninguém, era de todos. E nos habilitávamos através dos cantos, dos banhos, das danças, músicas, desenhos, ervas e pagelanças. Fomos uma gente que, através de Monangareté, força criadora e o seu sopro mágico, ganhávamos a vida. Fomos uma gente que se originava numa terra no céu. Fomos uma gente que se originava numa pedra grande. Fomos uma gente que se originava e se ressuscitava nos touros sagrados do Quarupi. Fomos uma gente feliz. Fomos uma gente artesã, mística, que coletava, caçava e plantava. E conhecia e cultuava uma sabedoria milenar. E com as marés, os rios, os astros, as ervas. As ervas e as plantas. Uma sabedoria de uiaras, curupiras, heróis e espíritos. Vivíamos em harmonia e tudo, absolutamente tudo, era culto da vida. Fomos milhões e milhões de irmãos distribuídos nas terras do pau-brasil. E puros, dividíamos cará, mandioca, cuiá e cauim. Fomos belos, fortes. E Deus era Maíra, Namandu, Onamani, Caru, Sacaibê, Ninhó, Nhambedereçu, Iprenê, Cananciuê, Vatsini e nunca o azuado auê do trovão tupã. Fomos mãos dadas pelas aldeias nas festas para plantar, para colher, para distribuir os frutos. A criança ao moço, a moça ao ancião, e nos enfeitávamos de penas, flores, mel e picumã. E a vida era bela. Mas cobra grande se alinhou a Yangá. E haja caravelas, e cancros, e cruzes, e arcabuzes. E atarantaram as tribos do Pindorama a Biaiala.
E em nome dos progressos dos reis da coroa portuguesa, violaram, saquearam os mistérios sagrados, inventaram e instituíram o vácuo, os vícios, doenças e pecados. Bandeirantes, bandoleiros, históricos roubaram e destruíram o império mágico das águas, sóis, terras e ares. Estupraram as nossas crianças, as nossas filhas, aterrorizaram as criancinhas, esquartejaram os moços, humilharam os nossos avós, como no faroeste. O lucro abriu estradas sem fim, e nas margens da Meríndia pesadelavam ali e aqui seus filhos, nossos irmãos. Embora sonhássemos Montezuma, Che, Lampião, Tupac, Amaru, Sandino e Conselheiro, mas de tanto explodir em nossa garganta, nossas cabeças nas bocas dos canhões, por tantas Tordesilhas e capitanias, o sol, Quaraí, e a lua, Jaci, irmãos gêmeos, partiram Aru para os céus, e a serpente civilizatória envenenou contra um índio. Juiz, cachaça, funai, grileiro, poceiro, madeireiro, seringueiro, deputado, presidente, e ainda rouba o mundo novo inteiro. Mas somos muitos. Somos muito os Ajuricaba, Maruaga, Marçal, Cepé, Zumbi, Catari, Ângelo Cretã e Pancararé. Ainda somos. Ainda resistimos. E nesses 5 séculos de resistência e emboscadas, somos muitos dos guetos, cárceres, canaviais, mocambos, sertões, cidades, quilombos, favelas. E buscando em saga e vigília ainda lutamos e queremos uma terra sem mal. E a todos que já tombados e redivivos na vida, dos que estão e dos que virão, Abamioté, o índio vai continuar de pé. Agveté. Jana, que linda! Parabéns! Muito bonito, muito lindo, Janaína. Amei, amei, amei. Lindo demais. O que falar depois disso, né? Meio sem palavras. Marta, pode assumir. Muito emocionada aqui, né, com essas experiências aí. E, assim, eu acho que é tanta coisa que ocorre na nossa mente aqui para comentar, para perguntar, para falar, né, que eu até algumas coisas fui colocando ali no chat para provocar comentários. Aliás, a gente pede aí para vocês que estão participando, se vocês quiserem fazer comentários, fazer perguntas, expressar algum tipo de, né, emoção, sentimento, ou mesmo para contar aí, né, alguma experiência interessante, eu acho que vocês deixem, o chat está aberto, né? Olha, já apareceu, viu? Comecei a provocar, já apareceu, né?
Bom, eu acho que tem, antes de eu trazer aqui a pergunta da Irene, eu acho até, não sei se, Cris, você viu alguma outra pergunta antes? Eu acho que não, eu não vi, mas enfim, já vou trazer aqui a pergunta da Irene. Ó, então o pessoal já está começando a participar mais, já gostei. Mas antes só de levar as perguntas para vocês, eu queria trazer, assim, primeiro que eu acho que tem uma dimensão, né, tanto no que a Lúcia traz, né, com a importância na experiência dela da formação de professores, né, a necessidade de um trabalho junto aos professores para que esses aspectos que são tão estereotipados, tão distorcidos, né, do que a gente pode chamar de culturas indígenas, né? Porque dependendo de como a gente usa a palavra cultura, né? Não é nenhuma cultura indígena, né? Mas são muitas, porque também são muitas etnias, né? E a importância desse trabalho junto com o professor, né? Eu acho que Lúcia, em algum momento comentar mais isso, falar um pouco como é que tem sido esse trabalho, como é que você tem visto se as escolas, isso tem sido feito nas escolas públicas e como é que isso tem entrado, né, em termos de formação tanto continuada de professor como na formação inicial também, né, se você conhece essas experiências, né? E Janaína, linda, né? Porque assim a gente fica super orgulhosa, né, de ser uma pessoa que passou pela Faculdade de Educação, está passando, né, que ainda está por aqui, né, na faculdade, né? E que certamente aí pôde contribuir, está contribuindo para a faculdade e também bebeu um pouco aí das experiências enfim, né, de tudo que ela viveu aí na formação dela, né? E uma coisa que me chama a atenção, principalmente no caso da Janaína, que trouxe muitos objetos aí, né, para a gente estar vendo aí na mesa, né, para contar a história, mas a Lúcia também, que traz na sua fala objetos, né? Eu fiquei muito curiosa para a gente, né, museu tem essa relação muito forte com objetos, né? E essa relação acho que é quase formadora do conceito de museu, da ideia de museu historicamente, mas também que gera muitas tensões, né? Se a gente for pensar em termos de onde veio os objetos, por exemplo, que povoam os museus europeus, né? Que são objetos muitas vezes trazidos aqui da nossa realidade, a custo de muitas vidas perdidas, né? E não só objetos, pessoas, inclusive, né? Recentemente eu lia um livro de história, né? Também, mas de história mesmo, de história com L, assim, que era exatamente baseado numa história de verdade, agora com H, sobre o casal de indígenas que foram levados pelo Martius e o Spix, né, que foram dois naturalistas, né, do século XIX, e a história dessas duas crianças indígenas, né? Que a história que eu estou contando ela é uma história criada, mas o fato foi um fato verdadeiro, né? Muito interessante isso, né? Então são esses objetos que também são pessoas, né? Que são levados e formam os acervos dos museus, né? Mas que também são aqui trazidos, né? Seja para remeter à cultura, né, indígenas, seja também para apoiar a contação de história. Então, aí um papel tanto para a questão do conhecimento indígena, né, da literatura, mas também como um suporte pedagógico, né? Então, eu gostaria muito de ouvir vocês aí sobre essas questões. O que a gente faz? Assim, agora estou pensando, acho que eu já vou ler as perguntas que já estão aqui, e aí vocês ficam. Ixi, mas eu acho que chegou muita pergunta agora. Peraí, deixa eu ver. Não foram tantas, não. Porque aí você já ficou à vontade para comentar. Então, aqui a Irene falando, Janaína, qual é a autoria do Canto do Formigueiro? A Evaldete, que pede sugestões de ações para a criação nos espaços educacionais, estão pedindo aí dicas, né? Comentários aí sobre a lindeza das histórias, de ver vocês contarem, né? A criatividade. Que mais aqui?
E essa questão de remeter à imaginação também que o Robson está falando, né? Enfim, vários comentários aqui bacanas. Mas é isso, deixo vocês aí com essas indagações, perguntas, para vocês aí falarem mais para a gente, contarem mais para a gente um pouco. Bom, Marta, na verdade, essa questão, muito lindo aí os objetos da Janaína, mas me perdoe, minha querida, muito bonito, muito lindo, mas eu sou tão crítica nessa questão, e nós estamos aqui juntos para aprender, né? Com certeza. Quando o Adilson Dias fez o espetáculo O Arandu, Lendas Amazônicas, esse poema que eu falo, Peraí, Pirapora, é o que abre o espetáculo, é a lenda da Vitória Regia, é uma das histórias. Ele queria colocar tanta coisa no palco, tanto objeto, que me deixou nervosa. Ele queria, a cobra grande vai sair com a espiral de dentro de um cesto, e você vai tirar a cobra grande, não sei o que mais lá. Eu falei assim para ele, não. Eu tive que cortar ele, porque eu falei assim para ele, é, tá, então você vai colocar um rio aqui no palco, vai colocar uma floresta, tudo que tem E aí, eu gostei que alguém colocou assim, linda contação de noção histórica da Janaína, além de todos os adereços da Janaína Lúcia, me fizeram fechar os olhos e imaginar que delícia de momento vivido. Eu também fechei os olhos, porque porque também eu vim de uma outra realidade, onde a contação de história não era assim como é tida hoje em dia. Era uma coisa tão natural, tão. Por isso que hoje, quando as pessoas falam assim de tanta coisa, de contação de história, como eu falei lá, quando eu falei para vocês que eu colocava pano e tal. Não, cada um tem uma forma de contar histórias, realmente. E eu também passei por todas as fases, porque eu fiquei encantada por todas, nunca tinha visto isso na minha vida. Eu nunca tinha visto, gente. Então, a forma como a minha avó contava a história era lá na beira do rio, fumando cachimbo, cuspindo, pescando, e a contação da história para a gente é uma coisa assim, sagrada mesmo. Depois que terminava de jantar, ia para debaixo do mosquiteiro, até tem um texto aqui que fala sobre isso, para debaixo do mosquiteiro, e a gente ia ouvir as histórias, sem negócio de tanto. O cenário era era aquilo, o que a gente estivesse vivendo naquele momento. Era a sonoplastia, ela sempre dizia, olha, daqui vai dormir, que lá para as tantas da madrugada vai cair um galho de pau, e é isso aí, eu que acreditava nisso. Então, para mim, gente, eu vim de uma outra cultura, de uma outra pegada, de outra. Então, para mim, como eu falei, eu fiquei tão encantada que depois eu tive que mudar. Então, ele tirou, o diretor teve que tirar todos esses acessórios, porque não permite o sonhar isso que o Robson falou, de fechar os olhos, entendeu? Essa coisa da gente imaginar, como é que eu vou imaginar? Cada um vai ter, ele ia colocar a cobra grande lá do jeito dele, mas é criança, imagina uma cobra grande verde, laranja, rosa. Então, essa questão de fechar os olhos e imaginar mesmo, é fantasia. É isso, falei muito, gente. Eu empolgo porque é um assunto assim que eu gosto, que me encanta, né? Que fez parte da minha vivência. Mas eu acho, Lúcia, que é muito interessante isso que você está levantando, né? Que eu acho que é uma questão de fundo para todo o processo pedagógico, né? Assim, né? Se a gente trazendo para essa questão, né? Que a gente pode ir para vários outros aspectos, mas para o Sim, aspecto pedagógico, né? Assim, qual é o papel, afinal, né, dessas estratégias, desses materiais de apoio, né? Desses suportes, né? Então, vamos ouvir aí a Janaína sobre isso, né, Janaína? O que você acha aí? Que acho que é bacana. Eu adoro polemizar, gente. é porque, olha, uma vez eu fui fazer um trabalho na faculdade, eu peguei, a minha nota não foi boa. Eu sou professora, eu dou aula também de contação de histórias e formações, essas coisas de contação de histórias. E eu falo assim, gente, a gente conta a história do jeito que está aqui. Eu posso tirar som do meu corpo, posso contar a história do jeito que eu estou aqui, sem precisar. Pode também isso tudo também, tudo é permitido.
Mas eu tive que limpar tudo isso de cena que a professora falou. Não, Lu, tá, você já colocou todos. Eu lembro que foi dos anões, né? Tu já colocou todos os anões aqui, todos a Chapeuzinho Vermelho, tudo. Os anões estão todos aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o que a criança vai imaginar? O que você. E eu lembro que eu tirei uma nota muito fraca, uma nota muito ruim, né? E eu fiquei, acho, também meio. Olha só olha como é que é interessante essa história. Ela é mais profunda do que a gente pode imaginar. Ela passa pela escola, né? Fala aí, Janaína. Eu acho, é muito engraçado, né? Eu concordo com a Lúcia que menos é mais. Na verdade, a narrativa, a história, ela não precisa de tantos objetos. Porque a contação, ela nos pega, ela nos amarra. O ouvir, o fechar os olhos e ouvir o que o outro está falando, permite a gente também ver. A gente ver além dos olhos, né? Mas também trazer esses objetos também é uma questão pedagógica, também é uma outra leitura, uma outra forma de chegar ao outro, né? E aí, se eu pensar, a minha narrativa, ela está mais próxima da forma de contar história do não indígena ou do indígena, né? E aí é isso, as narrativas de contação de história, por mais que a gente fala sobre a contação de história como uma valorização dos griots, uma valorização da oralidade, ela também é influenciada por um mercado capitalista. Mercado, né? Então, por exemplo, quando a Lúcia ela traz e conta, eu fiquei fascinada quando eu fui num evento de contação de história e tinha gente tocando, tinha gente dançando, tinha gente fazendo tantos mirabolismos, a gente olha aquilo e fala, nossa, também quero ser isso. E, de repente, a gente vai se desconstruindo e percebendo que não precisa de absolutamente nada. Precisa, antes de tudo, eu sentir a história. Se eu mesmo sinto a história, no momento em que eu passo, ela toca os outros. Os guaranis, eles têm uma coisa que eles falam que quando eu falo alguma coisa e essa pessoa toca, e isso que eu falo toca alguém, não é eu dizendo, mas Nyanderu, é Deus falando com essa pessoa, né? Então, aquilo que a gente, como você falou, a gente está aqui aprendendo, discutindo, né? Ela problematizar a questão dos usos do objeto é importante, porque a gente começa também a conflitar como que a gente trabalha essas narrativas, né? A gente sempre acredita que precisa desse objeto, e eu trago o objeto como uma forma de tornar o palpável, mas porque foi a primeira forma que eu aprendi a contar história. E mentira, na verdade, porque a primeira forma de eu aprender a contar história foi ouvindo história. E eu ouvi as histórias do meu pai, narrando sobre aquilo que ele enfrentava no Mato Grosso do Sul. E contava as fábulas e as lendas das onças, dos veados. E aí a gente vai criando toda uma construção que cabe a gente também se distanciar e pensar o que a gente está fazendo. Então é importante a Lúcia trazer essa problematização e a gente também pensar que recursos são esses. Se a gente pensar, se o tempo todo a gente está falando sobre a escola pública, sobre trazer essas narrativas para o chão da sala de aula, nas escolas periféricas a gente não tem material nenhum. Como é que a gente se vira? Como é que a gente prende? Talvez só o livro ou só a leitura fosse o suficiente. Esses recursos ativam mais, são outra forma de chegar ao meu público. Mas também o que eles significam, né? A própria Marta falou sobre os objetos como artefatos, né? Que artefatos são esses que eu trago? Será que são tão grandes esses objetos? Tão fáceis de achar? Aqui, uma pessoa chegou a problematizar sobre o evento ser online e não ser presencial. E talvez, se estivéssemos no presencial, eu poderia passar o milho e todo mundo sentir. Poderia passar as ervas que eu trouxe e todo mundo sentir o cheiro.
E era mais isso, uma forma de tocar aquilo que a gente tanto se distancia. Acho que é isso. Muito, muito legal. Só uma coisinha, por Claro, favor. Lúcia, fica à Tenho uma vontade. amiga, grande contadora de histórias, que eu até aconselho vocês, se quiserem conhecê-la, Emiliana Moraes, está lançando agora um livro, Vovó Biló de Pitó. Ela gosta muito de adereço, muita coisa, muito. E aí a gente fica nessa briga, eu e ela. Mas ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. E ela fez uma ambientação indígena na Lê, nós duas, aí eu ficava tirando coisa aí. Depois a gente centralizou tudo num lugar e foi tão lindo, tão rico, porque depois da contação, e ela estava com outra ideia e eu já estava pensando outra coisa. No final, tinha estudante, elas anotando, querendo saber aqueles objetos, e aquela exposição, aquela coisa tipo de museu mesmo. Foi muito bonito, sabe? E eu vi essa sua contação assim, igual a da Emiliana, depois as pessoas, crianças, alunos, professores tocando, querendo saber, que eu fiquei muito curiosa, porque esses objetos são muito lindos, muito fortes. E assim, acontece depois manusear esses objetos que estavam naquela história, sabe? É muito rico, tudo. Eu acho que esse é o problema do online, que a gente não tem essa troca, esse afeto, esse toque, porque os objetos aqui, eles são mais do que isso, né? Sim, sentir, ouvir aquela... Aqui a gente lê os comentários, mas no presencial a gente vem aqui de canto e começa a prosear e aí trazer mais ideias, mais trocas, e a gente vai se empolgando, é mirabolante. Ai, muito bom. Quero conversar mais com a Janaína depois. Bora! Quero trocar muita coisa. Então, Encantada. gente, a gente já está chegando, não é isso? O Cris já está chegando no nosso tempo, né? Uhum. Então, primeiro agradecer aí a participação do público, aos comentários. Estava aqui o Renan até comentando agora se a gente podia ter mais oportunidade de vivenciar tudo isso novamente. E eu estava aqui dizendo que a gente tem, o MEB tem um canal no YouTube, né? E depois a gente vai disponibilizar, vai ficar no YouTube, né, essa gravação, tanto a de hoje quanto do evento de amanhã, e vai poder, as pessoas vão poder, a hora que quiser, acessar, né, esse evento, né? Para o comentário que a Janaína lembrou, né, de pessoas que gostariam que o evento fosse presencial, né? A gente está exatamente nesse momento de transição no museu, né? Indo para começar as atividades presenciais, né? A gente vai formar agora uma nova turma de bolsistas, de educadores que vão participar do MEB, e isso vai ser muito bacana, porque a gente vai poder, então, reabrir, inclusive, para receber escolas. E quem sabe a gente retoma, né, essa atividade, né, exatamente de uma forma presencial, de uma forma que a gente consiga se ver nos olhos, né, toda essa questão de sentir os cheiros, como você falou, né? E, por outro lado, também, olha só, né, o online dá essa possibilidade de a gente ter a Lúcia aqui com a gente, né, que mora lá há 6 horas. Eu conheço muito bem, Lúcia, porque eu sou carioca, então volta e meia faço Rio, São Paulo, minha vida há 20 anos, né? Então, um jeito, né, da gente poder conhecer gente tão interessante, tão bacana, vindo de longe, né? Então, aproveitando para isso, para fazer a propaganda do nosso canal do YouTube, e também para falar do evento de amanhã. Mas aí eu passo a palavra para a Cris fala e faz o encerramento aí, por favor, Cris. E aí agradeço antes, claro, a Janaína e a Lúcia pela participação incrível. Muito obrigada. Então, pessoal, acho que pelo tempo que a gente tem, eu acho que a gente ainda pode explorar muita coisa. Eu acho que Lúcia e Janaína estão convidadas aí para outros eventos, e como a Marta mesmo disse, quem sabe no presencial, né?
a gente vai se organizando aí para na reabertura do MEB a gente consegue trazer esse carinho, esse afeto aqui para o museu, porque é assim que a gente vai construindo as relações. Eu queria, nesse momento, agradecer, né, vocês duas que gentilmente se colocaram e aceitaram a proposta aí, assim, vamos fazer e pronto. Queria deixar aqui para vocês, ela não falou, mas a Lúcia acabou de lançar um livro de literatura infantil, que é o Tucumã, é da Lúcia, ela não falou nada, mas ela está aí, depois quem precisar entra nas redes, né, Lúcia, na sua rede. Tem o Tucumã, que ela é literatura infantil também, muito, muito bom, já tenho o meu aqui. E pedir, né, para que todas as pessoas, quem quiser acessar já de imediato como está sendo transmitido pelo YouTube da FEUSP, então ele fica gravado no YouTube da FEUSP e a gente logo, na sequência, a gente vai colocar nas redes do BEB no nosso YouTube. Então, pedir para vocês conhecerem nossas redes, acessarem, né, quem estiver participando, acessar nosso Instagram, nosso Facebook. E para quem não preencheu, quem nem fez inscrição, a gente colocou agora no link um formulário, né, para vocês preencherem, formulário que tem um link de inscrição. Cris, oi. Tem um rapaz, o Omar, está dizendo que o formulário está bloqueado. Vou colocar de novo, vou pedir para a Camila colocar de novo. Camila, se você estiver me ouvindo, já coloca novamente, por favor. Para ela aqui também. Tá. E aí, pedir, né, convidar vocês para amanhã, a gente tem um outro evento, né, na sequência aí da Primavera dos Museus, que a gente vai falar de ancestralidade, com uma convidada nossa também, que vai falar de literatura negro-brasileira e ancestralidade, que é a Lia Braga, vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser às 17h30. Então, estão todos convidados, convidadas, e espero vocês amanhã também. Agradeço a Janaína, agradeço a Lúcia, beijo grande para vocês e até um breve, né, uma breve retorno, tá bem? É isso, então, gente. Muito obrigada aí por todos. Né? Querem falar alguma coisinha para se despedir? Suas palavras finais? Nossa, gente, eu adorei. Desculpe aí alguma coisa, mas eu adorei muito. Quero conversar mais com a Janaína, que é menina rica de conhecimento. Nossa, fiquei muito encantada por você, menina. E obrigada pela oportunidade em levar um pouco do que eu sei, porque, na verdade, a gente aprende, né? Aprendi muita coisa hoje aqui com a Janaína, com vocês, e estou muito feliz. E eu preciso ir. Vai lá, Lúcia, muito obrigada. Quando vier a São Paulo, avisa para vir conhecer aqui a Faculdade de Educação. Tá, beijo. Um beijo, Lúcia. Tchau, obrigada. Prazer, Lúcia. Tchau, Lúcia, boa viagem. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a todas, todos, todes, por essa companhia nessa noite. Foi muito bom. Agveté. Obrigada, Jana. Acho que é isso, né? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.